Olá, estamos de volta com mais um Viver Bem aqui no canal da Unimed Fortaleza e o assunto de hoje é muito importante. Vamos falar sobre o uso off-label de medicações e quais os riscos se forem utilizados sem orientação médica. Vocês já conhecem esse termo? Ainda não? Pois fica comigo que depois da vinheta te conto tudo. E para entendermos melhor sobre o assunto, viemos até o consultório da doutora Kizia Oliveira, que é médica da família e comunidade aqui da Unimed Fortaleza. Tudo bem, doutora? Olá, Ingrid, é um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigada por nos receber. Mas conta pra gente, antes de tudo, o que é o uso off-label de medicamentos? Ingrid, o termo off-label significa, em tradução literal para o português, fora do rótulo. Então, o uso dos medicamentos off-label significa a administração ou prescrição de um determinado fármaco em um formato diferente do indicado tradicionalmente em bula. Isso pode incluir a prescrição de medicamentos para condições não listadas em bula inicialmente, a prescrição em doses diferentes daquelas recomendadas ou o uso para populações diferentes das inicialmente testadas ou aprovadas pela vigilância sanitária. E, embora permitido, em muitos casos, é necessário que os médicos estejam cientes das evidências científicas para a prescrição dos medicamentos nesse formato. Então, é essencial que a gente garanta a eficácia e a segurança do tratamento e minimize os riscos para a saúde do nosso paciente. E doutora, fala pra gente quais são os casos mais comuns em que se observa o uso dessas medicações. Dentre os medicamentos mais prescritos para o uso off-label, nós temos os antiepiléticos utilizados no tratamento da enxaqueca, das dores neuropáticas, temos os antidepressivos utilizados no tratamento da dor crônica e nós temos também alguns medicamentos que são utilizados como indutores de sono, apesar de não terem sido criados e aprovados para essa finalidade, como os ansiolíticos, os remédios para náuseas e vômitos e os antialérgicos. E atualmente nós temos visto de maneira frequente o uso de medicamentos inicialmente aprovados e testados para o tratamento do diabetes, sendo utilizados como emagrecedores. E mesmo sabendo que essa não é a forma correta do uso dessas medicações, ainda existem pessoas, doutora, que fazem o uso sem prescrição somente por vontade própria. Quais são os riscos que pode causar à vida dessa pessoa esse tipo de uso? Como o uso da medicação off-label já está fora das indicações tradicionais em bula, a automedicação pode trazer riscos adicionais de efeitos colaterais até desconhecidos à saúde do paciente. Então é imprescindível que antes do uso dessas medicações, os pacientes passem por avaliação médica para que sejam definidos os riscos e os benefícios do uso da medicação. Temos que conhecer o histórico de doenças, os históricos pessoais, o uso de medicações e o histórico familiar desse paciente, para que minimizemos os riscos relacionados a essas medicações. Então nós sabemos que os riscos a curto prazo podem até não ser dos maiores, doutora. Porém, a longo prazo podem gerar grandes consequências. Quais são, doutora, os casos mais graves ocasionados pelas consequências do uso dessas medicações? A curto prazo, nós podemos ter efeitos colaterais mais simples e manejáveis do uso dessas medicações. Entretanto, quando utilizadas a longo prazo, esses medicamentos, no formato off-label, podem trazer danos ainda mais graves à saúde humana, como, por exemplo, no caso dos psicoestimulantes, que são medicamentos inicialmente utilizados para o tratamento do TDAH e, quando utilizados com outra finalidade, podem trazer agravos à saúde mental dos pacientes. Podem predispor a sintomas de irritabilidade, insônia e até abrir casos de psicose. Inclusive, no Brasil, segundo dados do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, mais de 70% da população brasileira se utiliza de medicamentos sem receituário médico. Doutora, então, explica pra gente qual a importância de se ter o receituário médico e a prescrição antes de fazer uso dos medicamentos. A prescrição médica é de suma importância para garantir a eficácia e a segurança do tratamento. Os profissionais médicos são habilitados tecnicamente para fazer uma avaliação multifatorial e definir as doses adequadas para o tratamento de acordo com o diagnóstico e perfil de cada paciente,
além de definirem possíveis efeitos colaterais, reações alérgicas ou interação medicamentosa. Por isso é de suma importância que antes de iniciar o uso de qualquer medicação, incluindo os medicamentos off-label, o paciente passe por uma avaliação médica. Assim, nós conseguimos minimizar os riscos à saúde em forma geral. Então, para vocês que estão nos assistindo, fiquem atentos a essas dicas, pois o uso sem prescrição de medicamentos pode gerar um risco grande à sua saúde. Doutora, sabemos que todo medicamento precisa passar por uma regulamentação pelo órgão responsável. Nestes casos do uso off-label, como isso acontece? Bom, Ingrid, a Anvisa é o órgão que regulamenta e homologa a comercialização dos medicamentos em território nacional. Lembrando que o órgão dá o aval para a prescrição e administração das medicações apenas no formato contido em bula. E é lá também que nós temos descritos os efeitos colaterais, desde os mais leves e comuns até os mais graves e raros. Doutora, muito obrigada por nos receber e por todos os esclarecimentos. E para quem está aí em casa nos assistindo, espero que agora tenham conseguido entender um pouco mais sobre os riscos à saúde do uso dos medicamentos off-label. Obrigada, Ingrid. Foi um prazer recebê-los aqui hoje e nós ficamos à disposição para maiores esclarecimentos e para recebê-los aqui em consulta na Unimed Fortaleza. E assim, vamos nos despedindo de mais um vídeo aqui no Viver Bem. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós já temos um vídeo que fala sobre automedicação aqui no canal. Basta clicar aqui no card. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o nosso like, se inscrever no canal e acionar o sininho para o YouTube avisar quando chegar novo vídeo. Um beijo e até o próximo!